Meu nome é Daniel Silveira, sou CTO da WGC Sistemas, uma empresa mineira, produtora de software. A minha história tem tudo a ver com um tema que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que é BI, através de alguns projetos que, ao longo da minha carreira aí de mais de 20 anos, eu fui tendo a oportunidade e o prazer de participar. E um projeto muito relevante que a gente atuou foi o projeto dentro da Polícia Federal, dentro do Sintepol, que é o Centro de Inteligência da Polícia Federal, onde a gente pôde, pela primeira vez, trazer o conceito de BI sendo aplicado na prática. BI não é um conceito novo, vocês vão ver aqui na história que BI é uma coisa que existe há bastante tempo, mas no Brasil e especialmente no mundo, a gente vê que ainda é muito utilizado apenas para saber quem vendeu mais, onde eu ganhei mais. Tem muito a ver com a questão financeira às vezes, e instituições mais poderosas financeiramente é que às vezes atuam e utilizam dessa ferramenta. Então, eu vou começar falando para vocês aqui do que a gente vai fazer na nossa agenda. Estou tentando fazer só. Só um minutinho, pessoal, por favor. Então, pessoal, eu começo aqui falando para vocês da nossa agenda. Rapidamente eu vou falar para vocês sobre o cenário atual com relação a dados. Depois a gente fala rapidamente aqui sobre alguns conceitos importantes. Eu sei que eventualmente essa primeira parte pode parecer um pouco sonífera em função de envolver conceitos, mas é importante para o entendimento da segunda parte, onde a gente vai apresentar um estudo de caso feito com um provedor chamado Exanet. É um provedor que não existe, é um provedor fictício, em que a gente montou um estudo de caso para apresentar para vocês aqui. E encerra falando sobre o ápice do que é um projeto de BI, que é a questão de previsibilidade, de prever futuro, ok? Bom, iniciando então por cenário de análise de dados aí, pessoal, a gente está vivendo agora, e é muito interessante de observar que essa palestra ela tem muita sinergia com muito do que foi dito aqui ontem em outras palestras. Se vocês observarem, nós estamos vivendo aí então a famosa quarta revolução industrial. Já foram, olha os números, já foram mais de 2 milhões de terabytes, já são mais de 2 milhões de terabytes de dados trafegados por dia. Já se fala aí que as empresas a cada 2 anos dobram ou triplicam a quantidade de dados que elas têm. Em 2016, um número que me chamou a atenção, se alguém souber um número atualizado eu agradeceria, mas a última estatística que a gente tem é que em 2016 alcançamos 1 zettabyte de dados. E o mais incrível, a previsão é que até o final do ano que vem a gente alcance um número de 40 trilhões de terabytes envolvidos. Então o que a gente está vivendo com isso, pessoal? É o famoso Big Data. Esse é o conceito que a gente enxerga aí de Big Data. Esparramado. A gente tem dado em planilha, a gente tem dado em sistemas de gestão dentro das nossas empresas, a gente tem dados nas redes sociais, a gente tem dados sendo gerado para cada um dos cidadãos que utilizam um smartphone. Então tudo isso aí é o conceito de Big Data. Algumas coisas interessantes que eu fui coletando aqui de órgãos de pesquisa, como a PwC e o Gartner, falando a respeito disso. A PwC, pessoal, fala que as empresas que se preocupam com isso, elas têm uma coisa muito importante, diferente das empresas que não se preocupam com isso. O que é? Vantagem competitiva. Fala-se tanto hoje aí, não sei se algum de vocês já leu o livro a respeito do Oceano Azul, fala-se tanto do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, e tenho certeza que
a maioria de vocês aqui vive aí um oceano vermelho de concorrência, de deslealdade, às vezes, perante grandes operadoras. E aí fica sempre aquela pergunta: não existe mar azul dentro do meu mercado? Existe sim. A gente pode encontrar o mar azul dentro do mercado. E esse tipo de ferramenta, o BI, é uma forma muito interessante da gente encontrar esse mar azul. Grandes casos de sucesso que a gente conhece estão na nossa frente, às vezes a gente não sabe que tem BI por detrás. Todos vocês com certeza utilizam Netflix, todos vocês utilizam redes sociais, mas onde está BI em Netflix? Netflix não recomenda o filme certo para cada um de nós, a série certa. Ele não acerta porque você assistiu isso, você vai gostar daquilo. Tudo isso é feito em cima de estatística, gente. Tudo isso é feito em cima de BI. Mais interessante ainda, o Netflix utiliza BI não só para agradar a vocês, ele utiliza para o negócio dele, obviamente. Em que sentido? Na hora dele escolher qual a próxima série que ele vai produzir, quais os atores que ele vai contratar para poder produzir uma série, ele usa BI. A gente vê isso também o tempo inteiro sendo utilizado em rede social para recomendação. Como é que ele recomenda para a gente um amigo? Como é que ele recomenda para a gente um tópico? Como é que ele recomenda para a gente uma... Vocês vão ver como é que uma cafeteira persegue vocês, não é verdade? A cafeteira vai perseguindo vocês onde vocês vão. Vocês vão no Facebook, a cafeteira está lá. Você vai no Google, a cafeteira está lá. Você entra no Instagram, tem uma cafeteira. Caramba! Né? Tudo isso, pessoal, é BI. Tudo isso está na nossa cara. E aí vocês vão falar comigo assim: caramba, você falou comigo, Daniel, só de Netflix, de Facebook, de Instagram? Então só grandes companhias, grandes empresas tiram proveito de BI? Tem condição de ter BI? Então eu pergunto para vocês, vocês acham que somente grandes empresas podem usar? A resposta, definitivamente, gente, é um grande não. Não. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês interessante. A questão de Big Data, há uma estatística também que diz o seguinte: as grandes empresas, as empresas que se preocupam com Big Data e têm acesso a Big Data, são as empresas que menos tiram proveito na questão de vantagem competitiva. E aí uma outra estatística interessante: as empresas que têm Small Data, que não têm que se preocupar com Big Data, no sentido de esse volume gigantesco e esse cruzamento infinito que a gente vê aí pela internet afora, estas empresas são as que tiram maior proveito. Por quê? Porque as empresas grandes, elas já dominam, elas já têm gestão, elas já têm processo, elas já têm ferramentas poderosas, elas têm acesso a uma infinidade de recursos e o melhor, elas já estão muito bem situadas. Big Data ou Small Data? Não tem, não existe esse conceito. Na minha cabeça, e de alguns estudiosos a respeito do assunto, a gente pensa que o BI Small Data e o BI Big Data, o Big Data seria aquilo que eu não consigo processar na memória de um computador ou de um servidor. A princípio, a grande maioria de vocês, então, utilizam sistemas e informações que estão armazenadas num servidor e que podem ser processadas por um servidor. Se a gente tiver que trabalhar com farms, igual foi no projeto da Polícia Federal que a gente participou, a gente tinha um farm de 16 servidores processando informações, cruzando bases de dados de carteira de identidade, de companhias aéreas, de passaportes, de títulos de eleitor e outras coisas mais. Esse tipo de informação que não se consegue processar num único servidor, aí sim a gente já começa a evoluir para esse conceito de Big Data. Então não se preocupem e nem pensem que vocês têm que se preocupar com isso. A princípio é viável, é passível de vocês utilizarem sim. Mais uma informação muito legal que o Gartner fala para a gente. O Gartner fez uma pesquisa onde 81% dos CEOs elencaram que esse tipo de ferramenta é
uma das principais tecnologias que mudam as suas corporações. Mudam as suas corporações. Outra coisa que eu queria trazer do Gartner. Ah, mas o slide está em inglês, não podia ser em português? Tá. O slide está em inglês para mostrar para vocês que é do Gartner mesmo, que isso veio de lá. O que esse slide está tentando mostrar para a gente? No eixo vertical, a gente tem cada um dos níveis hierárquicos de uma companhia. Lá em cima a gente vai ter o topo da pirâmide, que é o nível estratégico, a gente vai passar pelo nível tático, descendo aqui no nível operacional. Muito interessante. Lá em cima, os executivos sêniores. No meio, os gerentes, supervisores, coordenadores. Aqui embaixo, a turma que trabalha e pega pesado. Mais embaixo ainda, olha que legal, máquinas, computadores, robôs trabalhando. E aí vocês vão observar o seguinte, quanto maior é o nível hierárquico, no eixo X, a gente vai ver maior é o tempo que se leva para as tomadas de decisão. Quanto mais perto de uma máquina eu chego, mais rápida a decisão é tomada. Então, a questão da velocidade passa a ser um diferencial. Se eu paro de reagir, se eu paro de pensar demais, se eu paro de garimpar manualmente planilhas para poder encontrar alguma informação valiosa, e ao invés disso eu começo a conseguir prever o futuro, eu saio na frente. Eu vou ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Ok? Outra pesquisa interessante que o Gartner fez. Eles perguntaram para decisores quais seriam os 3 problemas principais que eles endereçariam para soluções de análise de dados, para soluções de BI. Eles responderam o seguinte, a maioria utilizaria para otimização de processos. Olha que interessante para vocês verem. Nós não estamos falando aqui de robô, nós não estamos falando aqui de tecnologia lá de ponta, não. Nós estamos falando de melhoria de processo. Aquilo que a grande parte das empresas brasileiras, né? A gente vive em um mercado de explosão de empresas de pequeno e médio porte, são empresas que precisam de melhoria de processo. Outros 2 pontos interessantes que eles falam, o segundo lugar é a questão da experiência do usuário. Vi aqui pelo menos umas 3 palestras ontem que se tocou no assunto de Customer Success, não é isso? Está se falando o tempo inteiro da experiência do cliente. E aí, pessoal, é mais uma ferramenta poderosa para nos ajudar nessa questão de experiência de cliente. Por que eu escolhi, vocês vão ver, por que eu escolhi no cenário que a gente vai apresentar aqui prático, por que eu escolhi a questão do pós-venda? Porque provavelmente é um dos maiores calos do provedor para um crescimento sustentável, é o churn, é a perda de cliente. Às vezes eu estou vendendo 500, estou vendendo 600, estou vendendo 1.000, mas estou perdendo 300, 400 e não consigo às vezes entender por quê, como, ou melhor ainda, não consigo prever que isso possa acontecer e quando que isso vai acontecer. Encerro aqui com os slides do Gartner, eles falando o seguinte, um projeto de análise de dados, ele é importantíssimo desde que, para mim tem 2 coisas aqui e eu vou reforçar isso a palestra inteira, é isso que eu gostaria de passar de mensagem para vocês. Um projeto de BI verdadeiro, porque está se falando muito em BI, gente, só que fala-se muito em BI com gerador de relatório, fala-se muito em BI com relatórios bonitinhos, dashboards coloridos. Isso é BI? Isso é a pontinha do iceberg do BI, vocês vão perceber isso aqui ao longo dessa palestra. Um BI verdadeiro, ele tem que endereçar valor para o negócio de vocês, tem que mudar o negócio de vocês. Se não estiver transformando o negócio de vocês, for apenas mais uma ferramenta de relatório bonitinha, não é BI. Segundo ponto fundamental de um projeto de BI, ele tem que terminar em ações. Ele tem que gerar ações dentro do provedor de vocês. Ou seja, você tem que olhar para um dashboard e esse dashboard fomentar ação. Ele tem que fomentar mudança, ele tem que dar a vocês condição de mudar realmente. Então, endereçando valor para o negócio de vocês, vocês vão acabar mudando com certeza. Então, nós estamos falando tudo isso de uma cultura nova, de uma mudança cultural, de mindset dentro das companhias, onde a gente está falando de data-driven. Daniel, data-driven, business intelligence, data analytics, é um tanto de nome bonitinho, né? A gente vive a geração das siglas bonitinhas, não é verdade? Então, o que a gente vai ter, na verdade,
é só mais um nome, mas tudo está correlato, tudo está associado. Data Analytics, Data Science, né? Eu hoje me intitulo Data Science por força de mercado. Um cientista de dados, é um nome bonitinho que todo mundo quer falar. Mas é tudo sinônimo, tá, gente? Então, Data Driven, cultura Data Driven, qual que é o objetivo dela? Qual que é o objetivo de um projeto de BI bem sucedido? Prever o futuro. Esse é o grande ponto do negócio. Observe, lá atrás, quando eu falei de Facebook, quando eu falei de Netflix, quando eu falei dos grandes players, o que eles estão fazendo com o BI? Prevendo o futuro, endereçando e modificando as coisas. Quando a gente fala de uma cafeteira perseguindo vocês, o que nós estamos fazendo? Prevendo o futuro, forçando a barra e modificando o futuro, fazendo com que vocês comprem aquela cafeteira. Naquele primeiro momento, você achou a cafeteira cara e não quis, não é verdade? Eu tenho amigos meus que já dizem o seguinte, eles aprenderam que não vale a pena nunca comprar uma cafeteira de primeira. Uma cafeteira ou qualquer coisa. A estratégia dele é o seguinte, eu quero comprar, sei lá, um eletrodoméstico qualquer aí, uma TV LCD. Ele entra nos principais magazines, pesquisa essa TV LCD e esquece. Diz ele que, inevitavelmente, em menos de 15 dias, o preço dessa TV cai para ele. Então, assim, isso é sensacional. Não tenham dúvida. Se vocês esperarem, vai cair, porque tem uma inteligência por trás, observando, e aí quem baixar o preço primeiro, acaba levando. Ok? Bom, então, a segunda parte aqui, onde eu encerro a parte conceitual, a gente vai falar, então, rapidamente. O que é BI e para que serve de maneira mais resumida e centrada? BI nada mais é do que um conjunto de ferramentas, metodologias, que existem para quê? Para a gente coletar dados brutos, informações que às vezes não estão fáceis de ser enxergadas, a gente não consegue com clareza enxergar essa informação, então você tem às vezes um volume muito grande de informação perdida e o objetivo principal é coletar, transformar, manusear essas informações para quê? Para gerar valor para o seu negócio. Se eu não tiver valor sendo gerado, não é BI. Esse slide ele tem uma figura muito simbólica para mim daqui por diante nessa palestra, que é a questão dos degraus. Um projeto de BI não existe também no último degrau. Ninguém vai conseguir, se alguém chegar aqui falando com vocês que vai prever o futuro de cara, desconfia. Desconfia, você sabe por quê? Porque é um degrau muito alto para se alcançar prever o futuro. Essas companhias, elas estão trabalhando para prever futuro como elas fazem hoje ao longo de tempo. Elas não nasceram assim, elas não nasceram prevendo o futuro. A princípio, você vai ter que galgar isso aí. Você vai ter que começar primeiro identificando as informações dentro dos dados que vocês têm, da montanha de dados que vocês têm, o que é informação preciosa. Depois, a gente vai, a partir dessas informações, nós vamos começar a obter as famosas métricas, os famosos insights. O que são insights? Insights são informações que a gente vai encontrando dentro de um dashboard. São ideias, são cliques. Um insight é assim. Eu bato o olho e falo, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Isso é um insight, eu tive um insight. Então é esse o conceito. A ferramenta ela tem que gerar insights a partir desses indicadores para vocês. E aí, a gente vai melhorando a tomada de decisões, a gente vai evoluindo os nossos processos, a gente vai evoluindo a empresa da gente. E a partir disso aí, a partir que o nosso modelo de dados, que a nossa ferramenta está bem madura, é que a gente vai começar a acreditar nessa ferramenta para prever o futuro, responder automaticamente um cliente e coisas do tipo. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É um ciclo de vida de projeto que tem que ser escalado. Tem que começar fazendo uma análise detalhada a 4 mãos, a 6 mãos, a 500 mãos. Todo mundo tem que se envolver e se engajar dentro da companhia. Todos os setores precisam participar. Por quê? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho, na hora que eu mostrar para vocês um dashboard ali, que o setor de pós-venda sozinho não consegue prever o futuro de maneira 100% assertiva ou perderia insights poderosos se ele se preocupasse apenas com um mundinho de pós-vendas.
Então, o ciclo de vida de um projeto de BI é isso. Você vai fazer um diagnóstico, você vai executar uma vez, e aí você vai chamar quem valida esses dados para junto de você, vai validar, vai conhecer, vai maturar, eventualmente volta lá para trás, ajusta uma coisa, ajusta outra. Caramba, a ferramenta é confiável. Hoje eu tenho certeza dos insights que ela está me dando. Ela está prevendo aqui a minha curva de churn com 100% ou com 95% de assertividade. Já basta, então eu posso começar a colocar robôs para usarem estas informações e responderem e tomarem ações automáticas baseadas nessas informações. Ok? Bom, resumindo, principais objetivos de um projeto de BI, pessoal, a gente precisa conseguir extrair de montanha de dados informações preciosas. O grande erro é pensar que tecnologia resolve tudo. O grande erro é vir com ferramentas lindas. A gente tem um monte de player, tem IBM, tem Microsoft, tem Google, tem inúmeras ferramentas aí no mercado que são poderosíssimas. Poderosíssimas. Simples, acessíveis, às vezes baratas, estão na palma da mão, às vezes ferramentas até de graça. Tem ferramentas aí da Microsoft para a parte de BI que tem versões gratuitas. O problema é saber aplicar essa ferramenta da maneira correta. É dar a ela realmente aquilo que precisa. E aí encerra realizando ações. Então eu vou voltar. BI é valor sendo gerado e transformando em ações. Então, pessoal, vamos partir agora para a parte prática. Depois que a gente viu esse tanto de conceito, vamos ver aqui um estudo de caso. Exanet é um provedor, um fictício cliente nosso que nos procurou e aí apresentou para nós um setor de pós-vendas. Falou, olha, minha maior dor aqui hoje é pós-venda. Eu preciso melhorar o setor de pós-venda. Eu sei, Daniel, que você falou que BI é importante todos os setores participar, mas pós-venda é o meu maior dor. Podemos começar pelo pós-venda? Podemos começar pelo pós-venda. Um degrau de cada vez. Vamos lá. Olha o diagnóstico que a gente fez lá na Exanet. Qualquer semelhança é mera coincidência aqui, tá, pessoal? Acompanhamento de métricas. Eles tinham dificuldade para fazer isso. Faziam? Faziam. Conheciam uma série de métricas? Conheciam. Ah, legal, eles tinham lá um sistema que dava a eles uma série de indicadores. Ou tinha lá um cara, um gerente, aquele gerente valente lá do pós-vendas, que extraía a partir de planilhas geradas pelo sistema e ficava lá horas garimpando e garimpando no meio dessas planilhas aquelas informações que ele tanto queria, aqueles indicadores que eles tanto queriam. Alguém já ouviu algum cenário parecido com esse aqui? Pergunto para vocês. Outra coisa, o atendimento do pós-venda, completamente reativo. Então, o cliente ligava para lá, quero cancelar. E aí, vamos tentar fazer a famosa retenção, né? Vamos tentar segurar esse cliente na base. O que eu vou fazer? Vou dar desconto, vou falar com o cliente para ele continuar, que eu vou dar ele tantos meses, eu vou baixar o valor da internet dele, enfim. A retenção. Pessoal, mais do que comum, e a gente sabe disso. Segundo ponto, monitoramento de utilização. Na hora que eu perguntei para eles sobre monitoramento de utilização da internet, eles falaram comigo assim, mas o que isso tem a ver com pós-venda? Eu falei, tudo. Se você não conhecer o perfil de uso do seu cliente, você não vai conseguir dar a ele, às vezes, a qualidade que ele tanto quer, a qualidade que ele tanto precisa. A gente precisa conhecer melhor o perfil de utilização. Ah, mas isso é do pessoal lá da redes, que utiliza sistemas de monitoramento, etc. Ok, então vocês não usam isso dentro do pós-venda para nada, efetivamente. Não utilizamos. Ok, bola para frente. Vocês conseguem prever alguma coisa aqui, futuro? Perguntei eu para eles. Também não. Prever o que? Futuro? Dá para prever futuro? Tem uma bolinha de cristal aqui? Não, nós não prevemos o futuro. Ok. Taxa de churn e upsell. O churn é o cancelamento, o upsell é quando o cliente faz o upgrade, não é isso? Perguntei para eles, vocês monitoram isso? Ah, o churn nós monitoramos. É legal, né? A gente monitora aquilo que é a nossa dor mesmo, aquilo que é o nosso calo, né? O upsell, que é algo que traz dinheiro para a gente, que é um aumento de receita, eles não monitoravam. Tudo bem, bola para frente. Esse foi o diagnóstico que a gente encontrou lá dentro da Exanet. Essa planilha maravilhosa aqui, um gerente valente conseguiu construir. Ele tinha aí na seção verde uma série de colunas, resumidamente, com nome de cliente, valor que ele paga por mês, o valor do plano, quando foi que ele ativou, quem é o gerente de relacionamento deles, veja o tempo inteiro aqui.
Eu não vou falar de gerente de vendas. Eu escolhi propositalmente não falar de vendas. BI o tempo inteiro é endereçado para a venda. Eu sei que vender é importante, mas fazer pós-venda também é importante. A gente está falando tanto de Customer Success, por que não tratar isso aqui? Então nós estamos falando do gerente de pós-venda, né? O chamado CS Manager aí, já para quem gosta de tantas letrinhas novas. Depois, pessoal, na parte azul ele tem aí as informações de upsell. Para qual plano o cliente migrou, qual o valor novo que ele começa a pagar e quando foi que ele migrou. E por fim, o tão temido churn. Qual foi o motivo do churn e a data do churn. Pessoal, seria lindo, seria maravilhoso se a gente tivesse apenas essas variáveis aqui e apenas essa quantidade de linhas. E ainda assim, com algumas milhares de linhas dentro dessa planilha, já era difícil extrair informação preciosa. Então a gente partiu dessa planilha, a gente começou a construir nessa planilha e fomos identificar as principais métricas de negócio que o setor de pós-venda deveria tratar. Então a gente sentou e negociou dentro do diagnóstico a churn rate. O que é churn rate? Isso aí pode, o conceito de churn rate existe, tem biografia falando a respeito disso. Mas, pensem bem, no meu provedor, eu considero, já que eu faço venda de determinada maneira, que o churn rate tem que ser calculado assim ou assado. Gente, não tem certo e errado nessa história, não. Tem aquilo que cada um tem de sentimento e às vezes a gente aprende dentro de um projeto desse. Então, definiu-se que churn rate era a quantidade de clientes cancelados dividido pela quantidade de clientes no início do mês que a Exanet tinha. Tá certo ou tá errada essa fórmula? Não sei. Ela foi definida e acordada. É assim que funciona. Depois a gente vai medir e vai ver se ela é eficiente ou não é. Se ela traz realmente alguma coisa bacana ou não para a gente. Então, sem ficar entre certo e errado, a gente definiu essas 6 métricas. Revenue churn, churn rate, revenue upsell. Olha só, revenue upsell e revenue churn é o valor que eu perco em dinheiro quando o cliente cancela. E o contrário disso, revenue upsell, é o valor que eu ganho em dinheiro quando o meu cliente faz um upgrade. Ok? As outras métricas aí, NMRR, que é o valor de vendas por mês, né? O MRR, que é um somatório do que eu tinha no mês anterior, mais o que eu vendi nesse mês, mais o upsell, menos o churn, e por fim, o revenue churn rate. Então, o que eu falo com vocês? Caramba, mas por que eu vou me preocupar tanto com essa questão de retenção de clientes? Primeira pergunta que eu faço para vocês, o que custa menos? Vocês sabem melhor do que eu. Ativar um cliente novo ou manter um cliente na base? Aí a gente se espanta, porque eventualmente o pessoal não sabe, às vezes, nem o conceito de CAC ou quanto custa, né? Às vezes sabe o conceito de CAC. Eu sei que CAC é o custo para eu adquirir um cliente. Eu sei que para eu adquirir um cliente eu gasto com propaganda, eu gasto com vendedor, eu gasto com isso, eu gasto com aquilo outro. E aí vem mais uma série de discussões sobre o que entra no CAC e o que não entra. Não vem ao caso. Mas se eu sei o meu CAC, se eu sei o meu custo de aquisição, esse CAC, gente, ele tem que se pagar. A gente tem que, de alguma forma, manter esse cliente se ele estiver virando prejuízo para a gente. Então, é sabido, vocês já sabem disso, eu não preciso ficar explicando isso para vocês. É muito mais barato manter o cliente na base. Essas 2 perguntas aqui é só a pontinha do iceberg de um setor de pós-venda. Por quê? Pensando só no churn, vamos refletir aqui comigo. 3 pontos. Além do prejuízo financeiro, que é aquilo que dói mais para a gente, tem a questão do sentimento negativo do produto ou serviço que a gente gere. Quem é mais engajado? Um cliente satisfeito, ele sai por aí entrando nas mídias sociais e falando: nossa, a Exanet é do caramba, vocês deveriam utilizar o serviço deles. Quantos clientes vocês têm que fazem isso? Quem é mais engajado? É o cliente satisfeito ou insatisfeito? O insatisfeito vai para a mídia social, vai para o Reclame Aqui, vai para a página do Facebook de vocês, aí a mídia social vira contra, né, e não a favor. Sentimento negativo do produto no mercado, então, ele é muito ruim. Às vezes, além de provocar a perda de novos clientes, ele também pode te evitar que novos clientes contratem o seu serviço. Uma outra coisa tem a ver com insight.
Na hora que eu trato o churn, gente, o churn é só uma medida. Ele pode ser indicativo de outros problemas que a gente não está enxergando. E aí, às vezes, a gente tem que parar e refletir, porque o churn pode significar, por exemplo, que eu estou vendendo para o público errado. Como assim? Eu vou escolher mercado? Não sei, às vezes o provedor de vocês atende o mercado corporativo. E aí, o mercado corporativo é que aceita e trata bem o seu produto. E às vezes você está tentando diversificar demais o público e não é o seu foco. E às vezes você está perdendo foco e energia aonde não é interessante para vocês. Outra coisa que pode indicar aqui é, às vezes o problema é meu mesmo. Às vezes eu tenho um problema no atendimento, na banda, na qualidade do serviço, alguma coisa pode ter. Então o churn, ele é só uma métrica. Parado, ele não faz nada. Conhecer o churn, conhecer esse tanto de métrica que eu falei com vocês e não tomar ação, não tem nenhum valor para vocês. Então, pessoal, a parte da demonstração, a gente tem aqui essas métricas de negócios mapeadas lá com a Exanet. Esse é o produto final da nossa entrega para a Exanet. Depois que a gente mapeou todas essas métricas, a gente começou a construir dashboards como estes. Caramba, Daniel, mas esse dashboard aí parece muito com o dashboard que eu tenho lá. E você diz que isso pode não ser BI. Bom, pode não ser, vai depender da tratativa que a gente começar a dar. Olhando assim, basicamente olhando ali uma curva de crescimento no gráfico da direita lá em cima, eu posso olhar e falar, caramba, eu estou crescendo, que legal. Mas quando a gente começa a olhar a fundo, e se os gráficos estão preparados para me ajudar, às vezes na hora que eu olhar para o primeiro ano de atividade da minha empresa, eu vou bater o olho e vou ver assim, olha que interessante, 4 meses sem churn. O churn ali é vermelhinho, está bem visual e bem evidente para qualquer um enxergar. Caramba, eu fiquei 4 meses sem churn, no 5º mês eu já tive churn. Isso aqui já é sinal de alguma coisa falando alto aí. Ou eu não me preocupei com o relacionamento com o cliente porque a minha operação era nova, alguma coisa tinha. Outra informação importante que está nesse gráfico que passa desapercebido. No ano de 2016, tem um mês ali que grita no mapa, no gráfico para mim, olha só. A terceira coluna ali no gráfico de baixo à direita, onde está a setinha vermelha apontando, ela grita, é uma coluna mais alta do que as outras. E aí, se vocês analisarem churn e receita no gráfico, onde eu marquei de vermelho ali no alto e à esquerda, está a resposta do porquê que esse mês gritou. Foi um mês de muita venda e um mês de pouco churn. Caramba, mas isso que você está me falando é tão óbvio? Sim, é tão óbvio, mas às vezes a gente não pensa em parar e refletir. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar ação? Que ação que eu tenho que tomar na hora que eu identifico isso? Caramba, o que eu fiz nesse mês abençoado que eu tenho que repetir em todos os outros meses para eu fazer o ano inteiro ser abençoado? Essa é a pergunta que não quer calar. São ações que eu vou tomar. Na contrapartida, eu tenho um mês nem tão abençoado assim. Olha lá que interessante. Um mês que eu tive pouca venda e o churn foi maior. Aí vem novamente as ações. O que eu fiz de errado nesse mês? Gente, sempre é erro meu, sempre é acerto meu? Não, gente. Eu sei que tem mercado, eu sei que tem fatores externos e daí vem mais uma questão que eu não falei no começo para vocês, mas que projetos de BI deveriam se preocupar, que são o cruzamento de dados externos. Eu venho fomentando e falando sobre isso há anos, da necessidade do setor ter uma base compartilhada de indicadores, não é de dados efetivamente sendo disponibilizados para o seu concorrente utilizar, não. É indicadores do setor, para eu ter comparativo, para eu ter o famoso benchmarking. Então, eventualmente, às vezes eu preciso olhar para fora, porque às vezes eu acho que está ruim, mas não está. Às vezes eu acho que está bom, mas poderia ser melhor. Esse é o grande ponto. Esse aqui foi um outro dashboard que a gente entregou para a Exanet e que do ponto de vista gráfico também, por si só, pode parecer nada. Mas olha, naquele gráfico de dispersão, onde estão os quadrados aqui, verde, azul, cinza e cinza escuro, já está em evidência para mim os 2 maiores motivos de churn: preço e atendimento. Então, eu tenho aqui algo para poder já tomar de ação. Ah, eu tenho que reduzir o preço? Você está falando comigo para reduzir? Não, gente. Às vezes vocês têm que aumentar a percepção de valor, agregar serviço. Eu ouvi falar sobre isso aqui ontem. Está se falando isso aí o tempo inteiro. Às vezes a gente agregar valor e mostrar para o cliente da gente
que a gente pode, que esse valor que ele paga não significa nada para a gente, para ele. Segundo ponto, na hora que a gente pega e analisa um mês em especial, a gente encontra aqui dois valores que me chamaram muita atenção. Um churn, a taxa percentual de churn, metade da taxa de revenue churn. O que significa isso? Significa o seguinte, eu tive baixíssima perda quantitativa de clientes, mas eu tive o dobro percentual disso quando foi valor, quando foi dinheiro. Nós fomos avaliar e fomos descobrir o motivo disso. Clientes que pagam muito caro, clientes que pagam valores altos e que às vezes representam uma fatia importante do faturamento de vocês. Um cliente só levou uma receita razoável do provedor. O mais indignante, né, o que deixa a gente mais triste ainda, é olhar o motivo disso. Olha lá marcado de amarelo. O cliente saiu por atendimento. Então, um cliente chave, um cliente importante, que não teve o atendimento que ele achou que merecia. Ok? Bom, aqui um outro dashboard. Gente, olha só que interessante. Eu mostrei para vocês uma planilha ali que não tinha 15 colunas e a gente conseguiu extrair esse tanto de indicadores e dashboards relevantes para o setor de pós-vendas da Exanet. Esse dashboard é o dashboard de meta do gerente de pós-venda. Ele tem meta de churn e ele tem meta de upsell. Então, quando o gerente alcança uma meta, desculpa, fica verde. Quando ele não alcança, fica vermelho. E aí, as metas são as barras azuis e o valor que ele passou efetivamente é a linha que está no gráfico. Então, a gente já consegue rapidamente, mês a mês ali, entender quais foram os meses que as metas foram batidas, e foram poucos, e na grande maioria elas ficaram aquém do previsto. Também ações deverão ser tomadas e interpretadas para isso aí. Um outro gráfico importante é o gráfico de Pareto que a gente entregou para eles, que evidencia aquele problema da perda de um cliente que representa muito valor para o provedor. E aí, na primeira linha do gráfico a gente entende isso. Olha lá, eu tenho cerca de 28% do faturamento da empresa em cima de 13% dos clientes da empresa. Então, isso aí, que tipo de ação que eu vou tomar em cima disso? É a questão, às vezes, de segmentação de cliente, um atendimento diferenciado para esses 13% de cliente aí, que representam quase 1/3 da minha receita. É algo que tem que ser feito, até porque ficou evidente que ele perdeu um cliente lá importante em função de atendimento. Existem outras inúmeras visões, né? Os mapas que trazem para nós através do tamanho da esfera, onde que eu estou com a minha operação maior, onde eu estou com a minha operação crescendo ou decrescendo. Os mapas animados, que infelizmente eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas é um mapa muito legal, em que ele vai mostrando para a gente o traçado do crescimento e da evolução para cada um dos planos, ou para cada um dos gerentes, ou para cada uma das minhas cidades. Existem várias formas muito bacanas da gente analisar essa informação. Então, a gente encerrou aqui, em cima daquele diagnóstico da Exanet, olha só, de tudo que eu falei com vocês, que a Exanet tinha dentro do diagnóstico. O que vocês acham que aqueles dashboards endereçaram desses 5 pontos aí? A gente olha e fala assim, apenas o primeiro. Olha só, foi construído, foi diagnosticado, foi feito um trabalho árduo, identificamos os indicadores, as métricas e entregamos para ele os dashboards. Falta muito pela frente, gente. Ainda tem que pensar num atendimento, deixar de ser reativo e passar a ser um atendimento proativo. Eu preciso monitorar o uso para eu cruzar informações, perfilar os clientes e conseguir tirar vantagem de clientes que eu possa tirar vantagem aí no bom sentido. Eu preciso de cruzar dados do pós-venda com dados de outros setores, vocês vão saber já já por quê. Então, qual que é o problema que existe em ter apenas métricas? Qual que é o problema que existe em ter apenas
dashboards, né? Que é isso que a gente inclusive encontra em muitos sistemas, em muitas ferramentas por aí. Não tem problema nenhum, gente, já é maturidade de processo, vocês estão galgando o primeiro degrau. Mas nós temos que lembrar que nós estamos em busca aqui daquele mar azul. Para a gente alcançar o mar azul, nós vamos ter que galgar mais uns degraus para poder chegar lá. E aí, qual que é o grande problema? É a diferença entre indicador, lagging indicator, e a diferença para o leading indicator. Quando a gente fala de lagging indicator, gente, a gente está o tempo inteiro olhando para o passado. A gente está o tempo inteiro, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? O tempo inteiro, passado. Às vezes, as ações que a gente toma não são suficientes e a gente, às vezes, já tomou o prejuízo em função disso aí. Ok, mas eu já estou aprendendo com meus erros e crescendo. Legal, gente. Mas o mar azul, a zona de conforto real, é quando vocês começarem a olhar e entender o futuro. E é isso que um projeto de BI tem que ter. Mas é possível de verdade prever o futuro? Essa é a grande pergunta. Tanto é que está todo mundo fazendo. Mas é só grandão que está fazendo. Não, gente. Definitivamente não. Eu posso afirmar para vocês que uma gama de empresas diversas. A gente tem um caso de sucesso de um cliente nosso em Belo Horizonte, que é a Drogaria Araújo. A Drogaria Araújo, eu sei que a maioria aqui nunca ouviu falar, mas ela é uma drogaria que praticamente a gente brinca que ela vai dominar o mundo. Por quê? Porque ela tem loja em cada esquina. Ela é igual, como é que chama aquelas lojas? Havana, né? Lá na Argentina. Tem uma em cada esquina. Então, como que a Drogaria Araújo trabalha? Olha que loucura. Eles não têm estoque na loja. Como assim? Eles são uma loja, mas não tem estoque? Sim, eles têm o estoque da loja, são as prateleiras. Não tem um fundo de loja com estoque. Uai, mas e aí? E aí que eles têm dois centros de distribuição, o segundo agora recém-construído, usando sistema a parte de armazenagem de materiais que a Amazon utiliza, um dos centros de distribuições mais modernos da América Latina. E esses caras fazem o quê? O estoque está no CD, o estoque está lá no centro de distribuição. Ao longo do dia, a ferramenta deles, dentro da loja, está só colhendo a informação de venda, do que foi vendido. Isso no final do dia é enviado, processado. E sabe quem tira o pedido que é enviado diariamente para as lojas? Baseado no consumo do dia anterior? Sistema. Não tem intervenção humana nenhuma. Na madrugada, o sistema processa essas informações baseado na tendência de comportamento. Ele sabe que na sexta-feira há um maior consumo de determinado medicamento ou que no sábado há um maior consumo de um determinado item que eles vendem lá. E eles estão fazendo. E fazendo a diferença e crescendo do jeito que estão crescendo e vivendo um mar azul só por conta disso, por conta de BI. Então, dá para prever churn sim. Basta eu separar ali os 85% dos clientes que eu tenho e que não fizeram churn, dos 15% de clientes que eu tive que fizeram churn. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os famosos padrões comportamentais. E aí é a importância do cruzamento de dados, às vezes até com dados externos. Porque às vezes o padrão comportamental não está só nos dados que o setor de pós-venda tem. O setor de pós-venda às vezes sabe que é homem, faixa etária, qual é o bairro que ele mora, qual a rua que ele mora. Mas qual a chance que tem de, eventualmente, o homem que assinou o contrato não ser o utilizador daquela internet, ser o filho dele? Vocês conhecem melhor do que eu. Então, se eu perfilar pela faixa etária e pelo sexo de quem assinou o contrato, eu posso estar tomando uma decisão errada. Eu preciso, às vezes, cruzar com outros dados. A gente tem um exemplo muito claro sendo feito e analisado, baseado em quê? Em cruzamento de dados do pós-venda com dados do setor de atendimento, com os tickets, com os protocolos de atendimento. E aí, qual é o objetivo disso? Às vezes, encontrar que um cliente que abre X chamados num período de tempo, de determinado tipo de reclamação, é um forte candidato a fazer um churn. Se eu souber isso, gente, eu começo a prever o churn. Então, é possível sim, é só a gente perfilar e encontrar esses padrões de comportamento. Quanto maior o número de variáveis e o maior o volume de informações,
mais difícil é de fazer essa correlação. Ah, eu sou dono do provedor, eu conheço o perfil do meu cliente, eu sou dono do provedor, eu estou na minha cidade, eu conheço todo mundo, ok. Na hora que você começa a expandir seu negócio, começa a ficar difícil de você identificar isso com o seu conhecimento. E aí entra as tecnologias, as famosas machine learning, né? A máquina aprendendo sozinha para ela poder tomar as decisões ou te dar insights. Então, assim, tem ferramenta para isso, para nos ajudar nessas questões. Então, olha os benefícios que BI poderia trazer para a pós-venda se a gente fizesse um projeto do início ao fim. Maior controle da utilização da internet para eu perfilar meu cliente e oferecer produto certo para ele. Conhecer o comportamento dos usuários para segmentar as bases. O atendimento pós-venda segmentado e proativo. Vou atender cada nível de cliente de uma maneira e vou ser proativo para eu não perder cliente mais, ou diminuir bastante. E prever também o churn e o upsell. Conclusões, pessoal. Não tem mágica, não. O caminho a perseguir, né, a percorrer, ele é longo. Vocês viram lá os degraus. A gente tem que correr atrás, a gente tem que obter estes dados e tem que trabalhar juntos a várias mãos, né? O provedor de quem vai dar para vocês o projeto BI, com o provedor da solução, às vezes vai usar mais de uma ferramenta para isso, ok? Não é fácil, eu sei disso, mas vocês precisam de lembrar só de um pequeno detalhe que, para mim, é aquilo que a gente tem que colocar lá na frente. O Mar Azul existe e ele pode estar disponível para cada um de vocês. Eu encerro agradecendo a vocês aí pela paciência, me coloco à disposição após aqui a palestra, caso queiram fazer alguma pergunta. Os nossos contatos estão aí no slide. Foi um prazer, agradeço a diretoria da Apronet pela confiança e pelo espaço aberto aqui. Obrigado, tenham todos um bom dia.